Olá, prof! Sejam muito bem-vindos a essa aula onde nós vamos falar sobre planejamento de aula, ok? Planejamento é algo muito importante para o sucesso das nossas aulas, do nosso curso, dos nossos alunos, mas pasmem, duas coisas que eu vou falar para vocês. Primeira, quanto mais experiência o professor tem, menos ele planeja a aula. Os professores menos experientes planejam mais, porque se sentem inseguros em entregar a aula. E quanto mais experiente a gente fica, menos a gente planeja a nossa aula. Mas, isso é uma coisa, um fato, ok? Segundo, é uma constatação, e isso é muito pessoal meu. Eu sinto que quanto mais experiência nós temos, mais nós viemos preparados para as adversidades que as aulas vão trazendo para a gente. Então, isso, na verdade, é natural. O professor iniciante planeja muito a aula porque tem pouca experiência e precisa encontrar ali um eixo de segurança no planejamento. O professor muito experiente planeja menos, tem mais recursos, é mais rápido durante a aula, mas ele tende a, ao longo do tempo, com a falta de planejamento, se sentir perdido no andamento do curso, no que a gente chama de sílabus do curso, no andar das aulas, e começar a se sentir inseguro a respeito do desenvolvimento do próprio aluno. E é nesse momento que o professor entra meio que em crise, vai buscar novas formas de trabalhar ou novas teorias para sustentar a falta de planejamento da aula. E isso existe. Se chama DOGME. O método DOGME, ele serve para professores muito experientes ou professores que têm muitos recursos à mão nos seus arquivos, principalmente para aulas online, mas o DOGME não quer dizer falta de planejamento, quer dizer um planejamento que vai acontecendo durante a aula, baseado na linguagem emergente e nas dificuldades que o aluno vai tendo, bem como seus interesses, ok? Mas essa aula que você está assistindo não é uma aula de DOGME, teremos uma aula de DOGME, temos um módulo aqui dentro do curso, um módulo anterior de didática, onde você vai encontrar uma aula sobre o método DOGME, com material, com vídeos, e se você está nesse momento da sua jornada profissional, eu te indico ir lá assistir os vídeos, baixar o livro, ler o livro, que eu acho que vai ser super importante, tá bom? Vamos falar então de planejamento de aula. Há uma tarefa no ensino de idiomas que uma professora jamais deixará de fazer, o seu próprio planejamento de aula. Vocês podem delegar várias coisas dentro do negócio para outras pessoas, mas planejar a própria aula não tem como, ok? Quanto mais você estudar a respeito dos formatos de aula, mais você encontrará apoio em seus planejamentos. Então, ter um repertório grande de formas de planejar uma aula é muito importante. Eles são apenas eles são a etapa mais crucial para o sucesso do seu trabalho na educação e no ensino de idiomas, ok? Então, eu trouxe 2 artigos aqui do British Council para vocês aprofundarem um pouco mais no tema planejamento de aula e sugiro que vocês cliquem, é só clicar aqui no ícone que vocês vão ser levados para os artigos. Sugiro que vocês, inclusive, pausem o vídeo agora, possam ir lá assistir, fazer a leitura desses 2 artigos e depois voltar para cá para a gente seguir nesta nossa aula, ok? Seguimos então, falando de planejamento, quais são os objetivos? Aqui, ó. Legal. Então, planejamento de aula é sobre isto. Vamos voltar aqui, andar mais um pouquinho. Quais são os objetivos da lição? Como você sabe que foram alcançados? No inglês, nós chamamos objetivos de aims, A-I-M ou A-I-M-S, né? The aims of the lesson. Então, criar um objetivo para a aula não é uma tarefa fácil. Eu digo sempre que quando eu tenho... isso foram coisas que eu melhorei muito durante o CELTA, aprofundei extremamente no último curso que eu fiz,
agora em 2022, de Teaching Bilingual Learners, ensino bilíngue, onde a gente trabalha com CLIO, com ensino bilíngue, com formatos de aula. Aprofundamos muito a questão dos objetivos da aula. Ao final da aula, você precisa ter certeza que os objetivos foram alcançados. Então, no início da aula, é muito importante que fique claro para o aluno o que ele vai aprender e o que vai ser esperado que ele desenvolva ao longo daquela aula. Ter um momento no início da aula para que os alunos discutam, reflitam sobre as aims, sobre os objetivos da aula, inclusive pedir um feedback para eles logo no início. Vocês se sentem já preparados para atingir esses objetivos? Não, prof. Ah, não, eu já poderia atingir agora. Eu me sinto super despreparado. Discutir os objetivos da aula no início da aula é uma parte muito importante e que foi, assim, bem destacada pela minha mentora. Mariana, você precisa, no início da aula, discutir os objetivos da aula com o aluno e, ao final da aula, retomar o objetivo e avaliar junto com eles se o objetivo foi alcançado ou não. Como que essa meta deve ser? Número 1, específica. Que tópico, forma, função ou gênero textual serão trabalhados? Então, ela precisa ser uma meta específica, mensurável. Como você vai medir o resultado? Alcançável, se é possível atingir esse resultado durante a aula, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Se é relevante para os alunos e para o andamento do curso, é útil para a vida deles, e o tempo, quando ela será atingida. Certo? Então, com isso, são 5 passos muito básicos para você definir o objetivo da aula. Se é um objetivo muito grande, quebre ele em partes em várias aulas. Eu preparei uma aula dei uma aula no método Dogme para uma aluna. Ela me pediu a diferença de to e for. Eu quebrei a resposta da pergunta dela em 4 aulas. Uma só de to e for, uma to, for em regência de verbo, e falamos de regência verbal, to e for com phrasal verbs, e aí nós dividimos to e for phrasal verbs, e mais uma aula de to e for de consolidação de todos os usos. Então, quebrar uma meta grande em metas menores vai fazer com que você consiga atingir os objetivos dentro do período da aula, ok? Legal. Como que a gente vai escrever as metas da aula? Se é uma aula de leitura ou compreensão auditiva, então reading ou listening, como a gente escreve? Ao final da lição, os alunos estarão melhor aptos a ler ou a ouvir o gênero sobre o tópico de modo geral e detalhado. Então, ao final da aula, os alunos estarão melhor aptos a ler a respeito de escolas inovadoras nos Estados Unidos e no Canadá, comparando os 2 países e o modo que as escolas são construídas, de modo geral e detalhado, que foi o tema de uma das últimas leituras, tá bom? Aulas de linguagem, gramática e vocabulário. Ao final da lição, os alunos estarão melhor aptos a usar o tópico presente simples para falar função e contexto, falar da sua rotina diária durante a semana, ok? Então, bem específico. Numa aula de fala, de speaking, ao final da lição, os alunos estarão melhor aptos a falar, a discutir, a descrever um tópico único, ok? Escrita. Ao final da lição, os alunos estarão melhor aptos a escrever. Escrever um artigo, escrever uma review de um produto da área da tecnologia, ok? Estes são algumas opções de formatos de aula, estilos de aula e como criar os objetivos dessas aulas, ok? Muito bem. Etapas do planejamento. Quando a gente planeja uma aula no estilo Celta, né, num formato de planejamento aula Cambridge,
o que eu fiz? Um plano de aula Cambridge, eu achava que seria impossível, but eu demorava 6 horas, mais ou menos, para criar um plano de aula no formato. O que eu fiz quando eu finalizei? Compilei as áreas do planejamento estilo Celta que eu julgo mais importantes, mais relevantes, e criei esse modelo de plano de aula para vocês usarem, certo? Então, você clica aqui no modelo e faz o download, tá bom? É só clicar aqui que já tem o template prontinho para você. Então, o que contém? O objetivo principal da aula, a aim, parte mais importante do seu plano. Os objetivos secundários. Quais outras habilidades serão praticadas? Então, se é uma aula de fala, mas eu vou iniciar ela trazendo um pequeno vídeo, vai ter um objetivo secundário de compreensão auditiva. Se a gente vai tirar o tema a partir de uma pequena leitura, nós temos um objetivo secundário de leitura, ok? Então, é possível trabalhar com objetivos principais e também com objetivos secundários, certo? Também nós temos os objetivos pessoais da aula, como diminuir o tempo de fala, reduzir o TTT, variar mais a interação entre os alunos da turma. Enfim, são inúmeros objetivos, terminar a aula no prazo, cumprir com todas as etapas, discutir o objetivo da aula no início da aula e no final da aula, dar feedback para o aluno de pronúncia, pedir feedback ao aluno sobre quais pontos foram mais desafiadores para ele durante a aula. Então, tem inúmeros objetivos pessoais que você pode colocar ali. Não exagere, no máximo 3 objetivos pessoais, porque senão você não vai dar conta. Então, comece com o principal, escolha um secundário e mais 3 pessoais. O que você vai fazer com esses 3 objetivos pessoais? Se você tem várias aulas no mesmo dia, ponha todas as aulas do dia com o mesmo objetivo. Quando chegar no final do dia, você vai ter masterizado aquilo. Se vai te ajudar também, põe um post-it aqui na tela do seu computador, escrevendo os teus 3 objetivos pessoais, já que eles vão ser os mesmos ao longo de todo o teu dia ou toda a tua semana de trabalho. Lembrem que no que a gente dá foco, melhora ou cresce, ok? Suposições, o que você imagina que os alunos já sabem? Então, você espera que os alunos já saibam isso, para que eles possam ir para esta atividade aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma lição sobre object pronouns. Para que eu ensine object pronouns, os pronomes objetos, eu preciso que os alunos relembrem ou que eles saibam subject pronouns. Então, ali é uma suposição do que eu imagino que eles já saibam. E eu também imagino que quando eu ensino object pronouns, eles já saibam o me, pelo menos, ok? Legal. Materiais que serão necessários para que a aula aconteça. Então, você já vai listar todos eles ali. Aqui na Aspen, nós temos aulas de 2 horas, apenas aulas em grupo, grupos de 4 a 9 alunos, o que me ajuda bastante a planejar a aula de vocês, dos alunos, no caso, ok? Me ajuda a organizar, por exemplo, numa tarde, eu tenho 2 aulas de 2 horas cada. Então, ali eu vou conseguir deixar os meus materiais planejados. Se você vai dar um bloco de aulas durante o dia, o que você pode fazer? Um bloco de aulas durante a tarde ou durante a manhã. Você pode já deixar todas as telas que você precisa abertas para as aulas daquele bloco, deixar aberto no computador, o material prontinho, separado, então você levanta, já deixa todas as aulas abertas, as telas, e inicia as tuas aulas daquele bloco, tá bom? É uma opção, e uma outra opção é que você tenha aula de 50 minutos ou de 55 minutos, para que você tenha 10 minutos para fazer esses 10 minutos de margem, para ir no banheiro, para tomar uma água, para abrir o material da próxima aula, certo? Legal. Ou ainda você pode ter, sim, aulas de
de 60 minutos, mas deixar 10 minutos da aula para uma produção individual que não demande o seu atendimento ao aluno, ok? Uma etapa de produção, por exemplo, que ele vai ter que se planejar e produzir algo para apresentar, você pode dar 7 minutos, 10 minutos para aquele aluno se preparar para isso, e aí depois fazer a apresentação. Ok? Antecipação de problemas e soluções. O que pode acontecer para que a gente possa se prevenir? Por exemplo, eu tenho uma aula que eu vou trabalhar em duplas. O que pode acontecer? Um aluno fica sozinho, porque um aluno faltou. Então, isso eu preciso prever. Se eu quero trabalhar com dupla, deixei tudo prontinho para dupla e eu tenho um aluno sozinho, o que eu faço? Eu vou trabalhar eu com ele, aí eu não vou conseguir monitorar os próximos. Então, se você tem um trabalho de dupla da aula completa, a minha sugestão é que você, pelo menos, se prepare para ter um trio, ok? Isso é o mínimo de antecipação que você pode ter. Ok? Tem várias outras coisas que a gente chama de anticipating problems and solutions, yes? No planejamento de aula, certo? Muito bem. Vamos falar na nossa próxima aula sobre formatos de planejamento. Vamos falar sobre o formato PPP e algumas outras metodologias de ensino de idiomas, ok? Até breve, até a próxima aula.